Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um monte de notícias recentes sobre a Hungria. Tem economia, política, uns projetos grandes e até umas coisas mais leves, tipo história e dicas para o verão. As fontes falam de mercado imobiliário, orçamento do governo, preço de combustível, empresa nova chegando, enfim, bastante coisa. A ideia aqui é, sabe, pegar o mais importante, o que chama atenção mesmo para dar um panorama rápido. Então vamos lá. Começando pela economia. Parece que o mercado imobiliário em Budapeste deu uma leve esfriada. Os números de maio mostram isso. O ritmo de alta anual caiu um pouquinho, sabe? Comparado com abril. E o mensal também desceu um pouco. E isso está batendo nos mais jovens, pelo jeito. Sim, bastante. A participação de compradores entre 20 e 30 anos. Nossa, caiu pela metade em um ano. Foi de 17% para 9%. Nossa! Fica claro que o acesso à moradia está mais difícil. Juros altos, inflação, pesa, né? E até a procura por imóveis menores caiu. E essa pressão econômica talvez explique os ajustes do governo no orçamento. Eles mudaram as metas de déficit para 2025, 2026. Faz sentido. Reduziram também a previsão de crescimento do PIB para este ano, para 2,5%. E, uma coisa técnica, aumentaram a emissão de títulos em moeda estrangeira. Ah, é? Para quê exatamente? Parece que a ideia é tirar um pouco a pressão do mercado de foreign, sabe? Diversificar como eles financiam a dívida. Entendi. Falando em bolso, como ficaram os combustíveis em maio? Olha, segundo os dados oficiais, os preços do diesel e da gasolina na Hungria ficaram um tiquinho mais baixos que a média dos países vizinhos. Coisa pouca, 4 ou 5 forintes. O governo gosta de ressaltar isso, né? Que mantém os preços competitivos. Sim. E, ao mesmo tempo, tem um empurrão forte para os elétricos. Ah, sim. Vi algo sobre isso. Umas 7 mil empresas pediram subsídio para comprar EV. Vem daquele programa Repower EU, da União Europeia. Já compraram uns 8 mil carros com essa ajuda. Legal. E tem marca nova chegando nesse setor? Tem sim, a Leapmotor, chinesa. Vão trazer um carro urbano e um SUV elétrico, pelo jeito, para competir com preço e tecnologia. Começam a vender em setembro, parece. Interessante. Mais concorrência pode ser bom, né? Sem dúvida. Reflete essa onda de marcas chinesas entrando na Europa e a eletrificação ganhando força. Agora, mudando um pouco. Política interna. Saiu uma notícia sobre o Estado comprando 2 BMWs blindadas, idênticas. Sim, modelo 760i Protection. Carros super raros feitos sob encomenda, valendo mais de 1,2 milhão de euros juntos, né? E o curioso é serem 2 iguais, registradas no mesmo dia. Exato. E o silêncio, né? Vários veículos perguntaram para o governo, para o gabinete do PM, para o TEC, que é o Centro Antiterrorismo, mas assim, nada de comentário oficial sobre o porquê da compra. A gente só repassa a informação que circulou, então. Isso. No cenário internacional, teve uma entrevista do presidente ucraniano Zelensky que, gerou barulho. Ele criticou a Hungria, né? Falou em erro histórico sobre a guerra. Pois é. E mencionou também um suposto caso de espionagem envolvendo a Hungria na Ucrânia. Ele reforçou que a Rússia quer destruir o Estado ucraniano. E qual foi a reação húngara? Forte. O partido do governo, o Fidesz, disse que não vai deixar destruir a Hungria pela Ucrânia. E o ministro Szijjártó chamou a entrevista de propaganda anti-húngara. Acusou Zelensky de querer um governo fantoche na Hungria. Bem intenso. A gente só reporta as posições de cada lado, claro. Exatamente. E nesse meio, a União Europeia propôs mais sanções contra a Rússia, o 18º pacote. Focado em quê dessa vez? Principalmente petróleo e bancos. Querem reduzir o teto do preço do petróleo russo, proibir importação de derivados, colocar mais navios na lista negra. A chamada frota sombra, né? Isso. E também tirar mais bancos russos do SWIFT, apertar o cerco contra quem ajuda a driblar sanções. E proibir exportação de mais bens industriais e de tecnologia. A von der Leyen diz que a economia russa está sentindo. Saindo um pouco da política, grandes projetos, a Hungria está investindo pesado para combater a desertificação numa região, a Omokatsag. Sim, um projeto de 67 bilhões de forints. É muita infraestrutura hídrica, estações de bombeamento, canais, reservatórios. E tem uma eclusa sendo renovada, né? A Kuvasait. Exato, é um ponto-chave.
A ideia é reconectar o Danúbio com o rio Tisa e revitalizar as águas subterrâneas dali. Querem reidratar uma área enorme. Falam em 11 mil quilômetros quadrados. É ambicioso. Nossa, realmente. E falando em construção nova, no aeroporto de Budapeste, um hotel novo. Isso, da marca Tribe. Já deve ter inaugurado ou está para inaugurar. O interessante é que ele tem certificação BREEAM, de sustentabilidade. É o primeiro na Hungria com esse selo. Ah, legal. E ele fica junto com outro hotel, né? Sim, conecta direto com o Ibis Styles, que já existia lá. Vira um complexo maior. Agora, uma notícia bem triste que veio da Áustria. Um tiroteio em Graz. É, numa escola. Deixou, dependendo da fonte, 10 ou 11 mortos. O atirador era um ex-aluno, parece que agiu sozinho e depois se matou. Muito trágico. Nossa. Autoridades húngaras como o Orbán expressaram condolências. Não há notícia de vítimas húngaras, felizmente. Sim, foi um choque grande para a região toda. Líderes europeus mandaram mensagens. O foco agora é dar apoio para os sobreviventes, alunos, funcionários. Mudando para algo mais leve. Mas ainda em viagens, a Wizz Air teve uma falha técnica, né? Pois é, mandaram e-mails errados sobre atrasos de voos por um monte de gente. Tiveram que pedir para desconsiderar e checar o status no site ou app. Que chato! E isso num momento meio delicado para eles, parece. As ações caíram um pouco depois de um balanço que não animou muito. Parte do problema são aqueles motores Pratt & Whitney que dão dando dor de cabeça para várias aéreas. O CEO falou que só espera melhora lá para 2027. Entendi. Bom, e para quem está na Hungria e quer se refrescar do calor que está chegando? Ah, tem dica boa. Um artigo listou praias e locais de banho acessíveis em Budapeste e perto, Opções na cidade mesmo, né? Tipo Bocke Garden, Palatenos. com preços ok. E isso, entre nos 5 e 10 euros, mais ou menos. E perto de Budapeste tem opções gratuitas, tipo praias no Rio, em God ou lagos como Malón. E outras de baixo custo também. Dá para fugir do calor sem gastar muito. Ótima dica. E para fechar, que tal uma pitada de história ou lenda? A frota perdida da Rainha Maria. Essa é clássica. Depois da Batalha de Mohacs em 1526, a rainha viúva fugiu para Viena pelo Danúbio, levando o tesouro real. A lenda diz que parte dos navios afundou perto de Esztergom. E já acharam alguma coisa? Olha, mergulhadores e arqueólogos procuram há séculos. Achados medievais aparecem de vez em quando na área, mas navio do tesouro mesmo, nada confirmado. O Danúbio é difícil, né? Muito detrito, água turva. Mesmo com tecnologia moderna, é complicado. A lenda continua. Fascinante. Então, olha, a gente passou por bastante coisa hoje, né? Desde os desafios da economia, as complexidades políticas, até projetos grandes de infraestrutura, notícias do dia a dia e essa viagem no tempo com a lenda do tesouro. Um retrato bem variado da Hungria atual. Exato. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar, né? Como todas essas forças, a pressão econômica interna, a chegada de investimento estrangeiro, esse cenário político tenso com Ucrânia, Rússia, UE e até a questão demográfica dos jovens e a moradia, como tudo isso junto vai, assim, moldar o caminho da Hungria no próximo ano, por exemplo. É uma boa reflexão final. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sem dúvida. Algo para a gente continuar acompanhando. Com certeza. Bom, obrigado por acompanhar a gente nessa análise. Até a próxima. Valeu, até lá.